O Corinthians fez o ano que para muita gente foi péssimo, né? Eu acho que realmente, né, a média não foi muito boa, né? Apesar do time ter chegado em duas semifinais praticamente, né, na Copa do Brasil e da Sul-Americana, terminou o ano sem nenhum título e com várias decepções, além de planejamentos, né, totalmente malucos. Vamos falar a respeito dessas situações e também, né, lembrando que neste fim de semana vai ter eleições no Corinthians, né? Novo candidato, novo presidente no caso, né, novas ideias, novas ideologias, mas vamos citar aqui algumas coisas que o Corinthians não pode repetir em 2024. Né? Lembrando que, obviamente, a primeira e mais importante de todas essas coisas é o planejamento. O planejamento do Corinthians nessa temporada, se é que teve algum, foi, obviamente, venda de jogadores. Essa é a parte crucial do planejamento e, para mim, e eu acho que para muita gente, deu errado. O Corinthians tinha uma média de venda de jogador. Ele precisava bater esse valor para se manter para a próxima temporada. Lembrando, o Corinthians, assim como vários clubes do Brasil, tem contas a pagar. Vem o fair play financeiro, vem essas paradas aí que pode dar ruim para o time futuramente. Como o caso de um transfer ban que aconteceu para o Corinthians aí, na situação do Bocelli, só que acabou, né? O Corinthians acabou se livrando rapidamente dessa situação. Tem vários exemplos de transfer ban aí. Inclusive o Santos sofreu bastante disso nos anos passados aí. Inclusive o Santos poderia ser também um tópico desse vídeo, só que como o Corinthians tem eleição, né, então acho que se encaixa mais, né, pela mudança de ideologia. Mas serve um pouco para o Santos também. Falando mais do Corinthians, o Corinthians ele precisa, assim, ter uma noção do quanto ele terá de lucrar com venda de jogadores e se ele pode fazer isso no meio do ano. É complicado, né? Mas esse ano a gente teve um grande exemplo disso e quase, né, não acabou o campeonato ainda, mas praticamente para deixar o Corinthians numa situação pior do que ele está. Que obviamente seria o rebaixamento. O Corinthians está em 12º mais ou menos no campeonato e vendeu o seu principal jogador no ano, que é o Roger Guedes, pro Qatar. Obviamente teve, né, várias cifras, ali, um dinheiro legal, uma boa venda o Corinthians fez em questões financeiras, porém em questões futebolísticas complicou. O Roger Guedes era o principal jogador do time na temporada, fazia gol praticamente todo o jogo e carregava o time nas costas, né? Vamos ser sinceros, carregava o time nas costas. O Corinthians chegou à semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, com o Roger Guedes fazendo os gols mais importantes do time, que eram os gols que levavam os confrontos para os pênaltis. Foi assim contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e contra o América Mineiro. 3 confrontos, né, onde o Corinthians chegou na semifinal contra o São Paulo. Todos o Roger Guedes fez o gol decisivo. Além, obviamente, do Cássio ter pegado os pênaltis. E aí, contra o São Paulo, o Roger Guedes joga o primeiro jogo. E no segundo jogo, que teve um intervalo de 15 dias, o Roger Guedes acabou sendo vendido. Sendo assim, né, o Corinthians perdeu uma força, né, absurda. Seu ataque, que era a saída do seu principal jogador. Aí, beleza, né? Até então, a meta de vendas do Corinthians teria sido batida só com o Roger Guedes saindo. Só que aconteceu. O Corinthians acabou vendendo também o Murilo e o Watson. O Murilo titular da zaga e o Watson, que era uma espécie de 12º jogador, que poderia talvez ser titular, né, nessa reta final de temporada, porque era um bom jogador. Bom jogador, um desafogo pela direita, canhotinho, habilidoso. Acabou sendo vendido também. E aí, esse foi o planejamento? Não. Mas, né, com dinheiro mais em caixa, a diretoria do Corinthians viu uma boa possibilidade. Só que em questões futebolísticas, né, dentro do campo, o Corinthians não demonstrou, né, ter sido a melhor opção. Perdeu jogadores importantes e não conseguiu, né, se beneficiar disso, né? Afinal, não trouxe ninguém à altura para repor. Por exemplo, o Roger Guedes, o Corinthians não teve um reserva, né, um cara que chegou para assumir a posição. O Lucas Veríssimo, que entrou no lugar do Murilo, já tinha sido contratado antes da saída do Murilo. E pro Watson também ninguém veio no lugar dele. Então o Corinthians perdeu 3 jogadores e não repôs. Né? E poderia ter feito isso porque já tinha batido a meta de vendas. Mas a diretoria achou melhor não contratar. Por isso, eu acho que planejamento
Foi ruim. Só essa parte de venda de jogadores. Outra coisa, começar a temporada. O Corinthians começou o ano com o nosso glorioso Fernando Lázaro como treinador. O Lázaro não tinha nenhuma experiência como técnico, ele assumiu o time interinamente por 3 jogos da Sul-Americana lá no ano passado, antes da chegada do Vitor Pereira. Goleou, foi bem, beleza, também os adversários não eram nada fortíssimos. E acabou que, mesmo assim, o credenciou a começar a temporada pelo Corinthians, né, tendo planejamento tudo em torno das suas ideias. Resultado? Demitido, né, depois praticamente no começo do Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians nadou até achar o Mano agora na reta final de campeonato, que pode ser realmente, acho que deve ser ele mesmo, que deva iniciar o ano. Se startar o ano com o Mano, beleza, eu acho legal. O Corinthians não pode repetir o início de ano como foi esse ano. Com o Lázaro, que era uma dúvida, né? Ele não tinha, tipo, cacife, né, com as ideias, ele não tinha, né, experiência de buscar um jogador ali, aqui e montar um esquema tático, né? Ele é um cara novato. Né? Com o Mano agora, com as ideias do Mano centrais que já começaram já nessa reta final de temporada, o Corinthians vai ter já um núcleo. E essas ideias desse núcleo vão se expandir para a formação desse time, desse plantel, né? Então, eu acho que se o Corinthians mandar o Mano embora pro ano que vem, ele já precisa rapidamente achar um treinador, fazer uma pré-temporada decente, legal e montar um plantel bom. Tá? Outra coisa que o Corinthians precisa fazer também no próximo ano, tá? Lembrando que tudo isso é uma opinião minha, que é um cara que assiste futebol, tá lá de fora, tá? Não tô lá dentro e tudo mais, inclusive você pode ter opiniões diferentes da minha, né? Deixa nos comentários o que você pensa também, tá? Corinthians precisa reformular o elenco. O elenco do Corinthians se mostra cansado. Tem vários jogadores experientes, jogadores velhos, né? Que em alguns momentos da temporada mostraram, né, uma queda considerável de rendimento, mostraram problemas físicos, entre outros. O Corinthians não tem, tipo, uma peça jovem, uma grande revelação. Tem o Moscardo ali no meio campo, mas é só. De resto, eu acho que o mais novo, se não me engano, é o Maicon com 26, 27 anos. De resto... Ah, Yuri Alberto, desculpa, Yuri Alberto tem uns 22 também. Se for o Maicon, Yuri Alberto e o Veríssimo, todos os jogadores do Corinthians têm 30 anos pra cima. Alguns até com 38 por aí, 37. Então a gente sabe que, beleza, mesclar a juventude com experiência é legal. Mas você colocar só experiência em campo por uma temporada como a do futebol brasileiro, que tem milhares de competições em uma season, em 12 meses, fica complicado. Fica muito complicado. E eu acho que o Corinthians precisa de reformulação. Tá? É o que eu falei. Já vai ter o Mano provavelmente como peça central aí, como o grande cérebro por trás da nova operação do Corinthians 2024. Então, beleza. Mas já começa a reformular já. Não dá pro Corinthians ficar com todos esses jogadores, né, no seu plantel. São ídolos, beleza. Mas, como eu falei, o tempo nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Então, é hora, né, de você, por exemplo, aqui no computador. Ah, o mouse tá velho, vamos trocar. Troca. Né? E obrigado pelo tempo que passou com a gente. Faça um homenagem e tudo mais. Pá. É isso, tá na história do clube. Beleza, acabou. E traga novas peças. Tem que trazer. Tem que trazer peças novas. Tem que buscar fulano ali, fulano aqui. Algo que possa somar com o clube. Tá? Esses são os pontos. O novo presidente do Corinthians deve ser o André ou o Augusto. Cada um tem uma ideia diferente. Assim, eu não sei quem é o melhor. Sinceramente, né, política eu não curto muito. E o que a gente espera é que quem vencer seja o melhor qualificado, né, para todo esse tipo de pensamento. Lembrando que o Corinthians também tem problemas financeiros, como todos os outros clubes do Brasil têm também. Então tem que tomar cuidado e tem que administrar esse problema financeiro de forma que o Corinthians não tome transfer ban, por exemplo, ou, né, tome uma multa aí de empresário, dívida e tudo mais, que vai
problematizar e muito na formação do seu elenco, que é a peça fundamental para 2024. O Corinthians não pode vacilar de novo. O Corinthians é um time que, com a receita que tem, né, com torcida enchendo estádio e tudo mais, não pode ficar para trás. Ele é um time que tem que sempre brigar, porque ele sempre tem uma receita boa. Então ele tem que se aproveitar dessas situações. Certo? Então o próximo presidente ele vai ter muito trabalho a fazer. Porque esse ano do Corinthians, na minha humilde opinião, foi um ano administrativo muito ruim. Tá? Ele começou apostando num treinador que não tinha experiência nenhuma, né? Ele é um analista. E foi seguindo. O time mostrou algumas deficiências, não teve reforços, bateu a meta de venda de jogadores, até superou ela, vendendo jogadores que não precisava e não repôs. Né? Então, o Corinthians não pode repetir esses erros. Ainda mais, eu acho que se o Roger Guedes tivesse ficado no Corinthians, talvez o Corinthians não tivesse perdido pro São Paulo, no Morumbi. Poderia até ser desclassificado e tudo mais, mas eu acho que teria feito um jogo melhor. Talvez até pudesse ser campeão da Copa do Brasil, não sei, ou campeão da Sul-Americana. Poderia ser, né? Mas o Corinthians se perdeu também na procura de novos treinadores, não conseguiu achar o nome certo. Teve a situação do Cuca. O Cuca, todo mundo sabia a rejeição que ia ter. Mesmo assim, a diretoria trouxe, bancou por 2 semanas e mandou embora. Não mandou embora não, ele pediu pra sair, né? A diretoria, né, obviamente, sabia que ia acontecer isso. Então, não pode cometer esses erros. Isso mancha também a imagem do clube como um todo. Né? Então, o Corinthians tem que se precaver desses erros. Em 2024, o Corinthians tem que pensar bem, planejar bem. Porque, assim, ele tem algumas peças no seu plantel que, com o Mano, já deram uma cara nova. Deram uma cara nova e trazendo jogadores outros aqui, outros ali, pode sim se tornar um time mais competitivo. E alguns jogadores que já vemos que não estão rendendo, tem que mandar. Mandar. Porque, né, obviamente no começo do ano você pode já bater a sua meta de vendas, sendo assim, não precisa vender o jogador de meia temporada para precisar lucrar e pagar a conta. Né? Então você já vende no começo do ano. Com o planejamento, você já consegue construir um plantel já em janeiro e tentar manter esse plantel, caso seja competitivo, até o fim do ano. Então eu acho que essas são, né, as coisas que o Corinthians tem que planejar e o Corinthians tem que evitar também para não repetir em 2024 o que aconteceu em 2023. Beleza? Muita gente fala também do Rojas, né? Só um tópico especial. O Rojas que chegou aí do Racing. Eu acho que... na verdade eu não acho, né? É o que está sendo mostrado aí. Fez um grande jogo na sua estreia e foi só. Teve uma lesão contra o Bahia logo no segundo jogo, ficou um tempo fora, voltou, mas não voltou no mesmo ritmo que foi a estreia. Eu não sei se essa lesão atrapalhou ele, né? Mas eu esperaria para ver o Rojas no ano que vem. Eu acho que se o Rojas conseguir retomar o ritmo que ele fez na estreia, pode ser o melhor jogador do Corinthians na temporada que vem. Ponto. Tá? E o Corinthians tem que aproveitar ele. Como eu falei, Renato Augusto é um dos jogadores que sofreu problemas físicos, são esses experientes. Dá pra contar com ele na temporada inteira, caso ele fique ano que vem. Então o Rojas pode se tornar o principal jogador do time, caso ele atue como ele atuou na estreia, na temporada inteira. Quem sabe esse break aí, esse fim de ano aí, seja importante para ele treinar, melhorar e mentalizar o que é o Corinthians. Que eu acho que ele não entendeu ainda. Por vários momentos, o Rojas parece desconectado da realidade quando ele está em campo. Beleza? Mas eu acho que esse é um ponto interessante. E tem o Yuri Alberto também para finalizar. O Yuri Alberto, caso não esteja rendendo, ele é um jogador que vale muito dinheiro por ser jovem e também pelo histórico de gols. Né? O Everton apareceu como interessado no meio do ano, até achei que ele ia embora. Né? Mas se continuar essa má fase, é legal para o Corinthians já vender e farmar um dinheirinho. Dar uma lucrada. E assim ele pode buscar outro centroavante no mercado. Como eu falei, em janeiro, eu acho que o Corinthians tem que bater o martelo e já pensar nessas situações. Para já conseguir montar um plantel e tentar manter ele até o final do ano. Então, eu acho que começo de ano já, janeiro, ou até esse fim de ano já em dezembro, já o Corinthians precisa ajeitar a casa o quanto antes e ter planejamento. O novo presidente assume aí já no sábado, já que é eleição, né? E que ele tenha tudo isso em mente, né? Só umas ideias, tá? Eu não sou especialista nem nada, sou só um cara comentando futebol, basicamente. Mas esse cara tem que ter
totais condições aí para assumir o Corinthians da melhor maneira. Beleza? Essas são as coisas que o Corinthians precisa fazer, né, até fazer para que 2024 não se repita como foi 2023. Bom planejamento, contratação, né, financeiro em dia para evitar uma temporada abaixo do esperado.